Fala pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta quinta-feira, dia 16 de fevereiro, com a Conferência da Liga Europa, onde temos a equipe do Bodø/Glimt da Noruega enfrentando a equipe do Lens da Polônia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bodø/Glimt, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lens, ela empatou 2 e venceu 3. Melhor opção para essa Liga da Europa. Casa Bodø/Glimt para vencer. Conferência da Liga Europa. Temos a equipe do Braga de Portugal enfrentando a equipe da Fiorentina da Itália. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Fiorentina, ela venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Melhor opção para esse confronto da Conferência da Liga Europa, partida acima de 1,5. Conferência da Liga Europa, temos a equipe do Trabzonspor da Turquia enfrentando a equipe do Basel da Suíça. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Trabzonspor, ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Basel, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Essas equipes já se confrontaram 2 vezes, sendo que a primeira partida entre elas foi um empate entre 2-2 e a segunda partida ficou com a vitória do Basel por 2-0. Portanto, melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Liga Europa, temos a equipe do Barcelona da Espanha enfrentando a equipe do Manchester United da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, ela empatou 1 e venceu 4. Essa equipe já se confrontaram 5 vezes. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Barcelona, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Manchester United. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Liga Europa, temos a equipe do Red Bull Salzburgo da Áustria enfrentando a equipe do Roma da Itália. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Salzburgo, ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Liga Europa, temos a equipe do Ajax da Holanda enfrentando a equipe do União Berlim da Alemanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ajax, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do União Berlim, ela venceu todas as suas 5 partidas. Essas equipes já se confrontaram apenas uma vez e o jogo ficou no empate entre 2-2. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Conferência da Liga Europa, temos a equipe do Lazio da Itália enfrentando a equipe do Cluj da Romênia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cluj, ela empatou 1, venceu 2 e perdeu 2. Essas equipes já se confrontaram 2 vezes, sendo uma vitória para a equipe do Cluj por 2-1 e a outra vitória ficou para a equipe da Lazio por 1-0. Melhor opção para esse confronto, casa Lazio para vencer. Liga Europa, temos a equipe da Juventus da Itália enfrentando a equipe do Nantes da França. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nantes, ela empatou 1, perdeu 1 e também venceu 3. Devido aos bons momentos que vão vivendo as duas equipes, melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Liga Europa, temos a equipe do Bayer Leverkusen da Alemanha enfrentando a equipe do Mônaco da França. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayer Leverkusen, ela perdeu 2
e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco da França, ela empatou 1 e venceu 4, sendo que essas equipes já se confrontaram 4 vezes, sendo que uma vitória ficou para a equipe do Bayer Leverkusen, um empate e 2 vitórias para a equipe do Mônaco. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 2,5. Liga Europa, temos a equipe do Sevilha da Espanha enfrentando a equipe do PSV da Holanda. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sevilha, ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSV, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Liga Europa, temos a equipe do Sporting de Portugal enfrentando a equipe do Midtjylland da Dinamarca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Midtjylland, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Melhor opção para esse confronto, casa, Sporting para vencer. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Braga versus Fiorentina, partida acima de 1,5. Lazio versus Cluj, casa, Lazio para vencer. Bodø/Glimt versus Lecce, casa, Bodø/Glimt para vencer. Sporting versus Midtjylland, casa, Sporting para vencer. Red Bull Salzburgo versus Roma, partida acima de 1,5. Ajax versus União Berlim, ambas equipes marcam.